Mateus 7:7. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a que bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor, mais uma vez através dela. Que nessa noite a tua palavra venha nos revelar tudo aquilo que precisamos ouvir. Não permita que o inimigo venha roubar essa semente do nosso coração. Que todos que chegaram aqui saiam transformados por intermédio da tua palavra, tua voz brade ao fundo da nossa alma e que nada nem ninguém possa impedir o teu agir sobre as nossas vidas. E você diga amém. Queridos, o Sermão do Monte, ele é a maior exposição de Jesus sobre a vida do reino de Deus. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido de Jesus. Nos capítulos 5, Jesus vai ensinar sobre o caráter dos cidadãos do reino. No capítulo 6, ele ensina sobre a justiça, o jejum, a oração e a confiança na providência divina. Agora, no capítulo 7, Jesus chega a um dos maiores ensinamentos sobre oração. Muita gente, quando lê o capítulo 7 de Mateus, quando lê esse texto, pensa que Jesus está ensinando uma fórmula para conseguir bênção. Faça isso e consiga isso. Faça dessa forma e consiga aquilo. Mas na verdade não é isso que Jesus está querendo ensinar nesse texto. Ele está ensinando como um filho se relaciona com o seu pai. O texto aqui no original, no grego, existem nele 3 verbos que a gente fala na palavra, né? Estão 3 verbos presentes aqui. E isso significa que esses verbos, eles têm uma conotação. A conotação desse verbo, ele está presente aqui no imperativo, no presente imperativo. Ou seja, isso significa uma ação contínua. Jesus não está pedindo aqui para a gente pedir uma vez. Ele diz pede, mas o texto no original, esse pedir é peça não só uma vez, mas continue pedindo. Quando ele diz busque, ele não está falando busque somente uma vez. No original é continue buscando. Quando ele diz bata, aqui também não é bata uma vez, é continue batendo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está nos ensinando aqui, ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, que a oração não é um evento esporádico, que não é um dia específico, que a oração na verdade é um estilo de vida. Oração, você não ora somente no culto de oração. Você não a faz somente quando tem uma reunião de crentes. Oração é uma vida que nós temos, é um estilo de vida. E outro detalhe aqui, muito interessante, que eu não posso deixar passar, é que esses verbos aqui, eles estão em uma progressão. Existe uma progressão entre os verbos. Ele diz que, ele fala primeiro pedir. E o pedir aqui se pede com a boca. Ele diz pedir, e o pedir envolve a boca. Depois ele vai dizer buscai. Quando ele diz buscai, agora envolve os nossos pés. Pedir envolve a nossa boca. Buscai envolve os nossos pés.
E depois ele vai dizer: batei. Batei, agora vai envolver as nossas mãos. Sim ou não? Quem bate, bate com suas mãos. Então a verdadeira oração vai envolver todo o nosso ser. Vai envolver toda a nossa vida. Ela começa nos lábios, continua nos nossos passos e permanece nas mãos que continuam batendo na porta da graça. Alguém entendeu? Diga amém. Então a oração, diferente que muita gente pensa que é só falar, se engana. A oração que Jesus ensina é uma oração que pede com a boca, que busca com os pés e que continua batendo com as mãos, que envolve um processo. Esse processo é contínuo. Esse processo é, sem dúvida nenhuma, ele vai continuamente existir na vida do verdadeiro crente. Então, Jesus aqui nos ensina que a eficácia da oração, ela não está nas forças das nossas palavras, não vem das nossas palavras, mas a eficácia da oração está na bondade do Pai a qual nós oramos. Para uma oração ser atendida, não depende das palavras que você diz, e não depende de quem diz, depende de quem ouve, ou seja, depende do Pai. Então, as nossas orações para serem respondidas, vai depender do Pai, não depende das nossas palavras, sejam elas bonitas ou feias, mas depende unicamente do Pai. O texto aqui vai nos revelar algumas verdades sobre o que essas verdades vão transformar a nossa vida de oração. Você que tem vida de oração, precisa entender essas verdades aqui que estão reveladas. Porque se você entender, sua forma de orar, sua vida de oração muda a partir de hoje. Quem crê? Ninguém crê. Se você entender essas verdades, você vai entender que orar, às vezes, da forma que tu estava orando, era errado. Ou esperar o que estava esperando, também estava esperando errado. Mas o que esse texto revela para a gente, é algo que pode mudar totalmente nossa vida de oração, nossa espiritualidade. A primeira verdade aqui é que a oração, ela começa quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Quando a gente reconhece a dependência de Deus, aí a verdadeira oração começa. Porque Jesus, ele começa dizendo: pedi. E ninguém pede aquilo, irmãos, que não possa fazer sozinho. Ninguém pede aquilo que não consiga fazer sozinho. Ele só pede aquilo que não consegue fazer com seu próprio braço. Eu não vou pedir a ninguém nada que eu possa fazer, mas eu vou pedir com certeza algo que eu não tenho condições de fazer. Então, quando nós oramos, em primeiro lugar, nós reconhecemos que Deus, nós somos dependentes dele. Então, quem pede aqui, que ele começa a pedir, quem pede reconhece a sua limitação. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que somos limitados. E a oração, para quem não sabe, é o ato mais humilde de quem tem fé. Se você acha que o ato mais humilde de quem tem fé é doar algo para alguém, é abraçar alguém, é ajudar alguém, está enganado. O ato mais humilde de quem tem fé é quem ora. Quando nós oramos, nós estamos dependendo de Deus, e isso significa que nós estamos nos humilhando diante dele. Quem tem fé, ora. Quem tem fé, se dobra aos pés de Jesus e declara que existe um Deus que é todo poderoso e que nós dependemos única e exclusivamente dele para estar vivos. O orgulhoso, irmãos, ele confia em si mesmo. O orgulhoso, ele confia no seu próprio braço, mas o crente confia em Deus. Tem crente aqui, eu creio, nessa noite. É interessante que Jesus, ele não nos ensina primeiro a receber, ele nos ensina primeiro a pedir. Não é como você recebe. Jesus não vai começar nos ensinando a receber, ele nos ensina a pedir primeiro, porque o reino, ele não é para quem é autossuficiente. O reino é para quem é dependente. Quem está entendendo? Se você é autossuficiente, você não vai orar. Se você está se sentindo autossuficiente, você vai parar de orar, sua vida de oração vai ser rasa ou pouca.
mas passa a se tornar dependente. Vou dar um exemplo aqui para quem se sente autossuficiente e quem se sente dependente. Normalmente, quando as coisas estão boas na nossa vida, em alguma área da vida, normalmente, quem não tem um verdadeiro encontro com Jesus, essa pessoa não vai orar, porque tudo está bem. Ela consegue ganhar dinheiro, ela consegue ter saúde, ela está conseguindo ter tudo que ela quer. Então, muitas vezes a gente pensa, tudo que eu tenho, eu consegui. Mas é só o momento de Deus fechar a porta, em alguma área da nossa vida, que a gente vê, que a gente vai começar a bater em algumas portas e as portas não vão se abrir. A gente vai tentar com o nosso braço, com o nosso currículo, a gente vai tentar fazer com as nossas forças, com a nossa sabedoria, e nada vai acontecer. Nesse momento, nós agora nos tornamos alguém dependentes. Independentes éramos quando tudo se fazia por nós mesmos, mas quando a gente tenta fazer e não consegue, agora nós precisamos de alguém que consiga. Aí nós nos tornamos dependentes. E percebe que quando você está dependente de Deus, aí você passa a orar de verdade. Você para de rezar, você para de fazer uma oração repetitiva e passa a clamar, a orar com o coração. Quando você vira dependente, agora você não se preocupa com palavra bonita. Tudo que você quer é rasgar o coração para Deus em oração. Por quê? Porque você está na dependência dele. A oração, ela é uma linguagem, é a linguagem da dependência. Quanto menos nós oramos, mais nós demonstramos a nossa confiança. Quanto mais nós oramos, nós confiamos em Deus, e quanto menos confiamos nas nossas próprias forças. Agora pergunta para o irmão do seu lado, diga: em quem você tem confiado? Não responda, porque a gente está orando pouco, porque a gente está orando quase nada. A igreja da atualidade tem orado quase nada. Nós todos temos orado uma parte muito pequena do nosso tempo. Se a gente orasse mais, a gente sofria menos. Se a gente orasse mais, a gente pagava menos preço. Se a gente orasse mais, a gente errava menos, a gente caía em menos golpes. Mas porque a gente ora menos e se sente autossuficiente, agora a gente começa a sofrer mais. E aí a gente começa a confiar em nós mesmos. Mas quanto mais nós começamos a orar, nós estamos reconhecendo que dependemos de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre uma mulher chamada Ana. Quem conhece Ana? A Bíblia diz que era uma mulher e ela não tinha mais recursos humanos para ter o que gostaria de ter. Ela não tinha mais condições humanas de fazer o que gostaria. Penina humilhava a Ana. Eucana não podia resolver o problema de Ana. O sacerdote Eli não tinha a solução do problema de Ana. Mas Ana, ela entrou na presença de Deus em oração. Ela descobriu que quando a terra não tem respostas, o céu tem. Vou dizer aqui para a gente que está aqui nessa noite, precisando de uma resposta. Você já procurou na terra, já procurou no homem, já procurou nas pessoas, não achou nada, mas entra em oração, busca o Senhor em humilhação, porque o céu continua com a sua resposta. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Aleluia! Quando nós buscamos em Deus a nossa resposta, nós encontramos a solução. Quando nós procuramos do homem a nossa resposta, nós recebemos muitas das vezes frustração. A gente se frustra com o que o homem não pode nos dar. A gente vê que Ana, ela não tinha ajuda, ou não poderia contar com a ajuda de Eli, nem do sacerdote, nem do seu esposo.
Mas ela resolve descer na presença de Deus, derramar sua alma perante o Senhor. Ela não sai do templo com o seu filho no braço. Ela não sai do templo com um filho já pronto nos braços. Mas ela saiu com o seu coração em paz. Dentro do coração dela o milagre já existia. Dentro da alma dela a resposta de Deus já havia sido dada. Então, irmãos, veja bem, o que você precisa primeiro não é material. O que você precisa não vem da matéria. Em primeiro lugar, vem do Espírito. Quando você ora, Deus confirma primeiro ao seu espírito, não é aos seus olhos. Você não contempla com os olhos primeiro você contempla com sua alma. E hoje eu creio que vai sair daqui gente com a alma em paz, gente dizendo: eu recebi a minha resposta naquele culto, porque eu dobrei os meus joelhos, porque eu falei com o Senhor, e o Senhor falou a minha alma. Aleluia! Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, mostra a história de um cego. Ele não pede a Jesus esmolas, ele pede a Jesus misericórdia. Ele não chega para Jesus e diz: Jesus, me dá um denário, por exemplo. Ele não diz: Jesus, eu preciso de dinheiro. Ele clama por misericórdia a Jesus. Bartimeu, ele sabia que a sua necessidade era muito maior do que dinheiro. Ele sabia que a sua necessidade ia além de algumas moedas. Ele sabia que ele precisava de um milagre. Diga: milagre não se compra. O que Bartimeu precisava era de algo que só Jesus tinha para dar. Porque ele passou grande parte da sua vida pedindo dinheiro e continuou cego. Pedindo dinheiro e continuou à beira do caminho, buscando o que o homem poderia dar, mas não recebeu o que só Deus poderia dar. Mas quando ele viu a oportunidade de se encontrar com alguém que era diferente, com alguém que não tinha poder, mas que era poder, ele resolveu ali, naquelas ruas de Jericó, clamar. Não clamar por dinheiro a Jesus, mas dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Porque ele reconhece que Jesus tinha poder para curá-lo. Porque, irmãos, aquele que reconhece a sua necessidade sempre vai encontrar um espaço para a graça de Deus o alcançar. Quando nós oramos, nós estamos declarando que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o maior obstáculo da oração para a gente nos dias atuais não é falta de tempo, não são redes sociais. O maior obstáculo para que a gente não ore é excesso de autoconfiança. Porque quando a gente vem à casa de Deus, quando a gente se entrega para Jesus, na maioria das vezes, no início, a gente começa a orar bem muito. Se tiver ciclo de oração, a gente quer estar lá. Se tiver escola bíblica, a gente quer estar lá. Se tiver culto de oração, a gente quer estar lá. Mas parece que o tempo passa e a gente vai ficando inchado. É ou não é? O tempo passa, parece que a gente vai ficando autoconfiante. Agora parece que a gente já sabe fazer sozinho. Agora parece que a gente aprendeu a fazer milagre. Pergunta para o irmão do seu lado aí, acorda ele: sabe fazer milagre? Sabe não. Pergunta para o irmão de novo: tu sabe curar? Sabe não. Nenhum de nós sabemos e podemos fazer milagres. Mas parece que o tempo passa e parece que a gente virou milagreiro. Parece que a gente recebeu de uma força que nem precisa mais clamar por Jesus para resolver problemas. Parece que não precisa mais dobrar os joelhos, porque a gente já é crente há muito tempo, né? Não, já estou na igreja há mais de 20 anos. Então já vi tudo que já um crente poderia ver. Tu não viu nada. Eu já vivi tudo que um crente poderia viver. Não viveu nada ainda. Na presença de Deus, irmãos, tudo pode virar novidade. O que tu viveu no passado nem se compara com o que Deus tem para você viver no presente.
Agora, às vezes a gente não vive porque a gente ficou dependente demais de nós mesmos. Mas eu creio que Deus está chamando a igreja para voltar a depender somente dEle, a crer que Ele é que tem poder para fazer milagre, que a nossa falta de tempo não vai nos eximir da prática da oração, mas quando nós paramos de se autoconfiar e começamos a confiar naquele que é do alto, nós conseguiremos receber poder de verdade, cura de verdade, milagre de verdade, renovo de verdade, avivamento de verdade.